Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio de aquecimento do nosso evento Coleção Moda Lucrativa. E hoje nós vamos falar sobre como elaborar pesquisa de moda para criar uma coleção. Eu me chamo Gilda de Ros, sou especialista em negócios de moda há mais de 30 anos e estou aqui para te ensinar a criar e executar uma coleção de moda mais lucrativa. E hoje nós estamos aqui com uma convidada, a professora Adri Conte, que irá falar conosco sobre pesquisa de moda para criarmos uma coleção de moda. Muito bem, prof. Adri, se apresenta aí e vamos começar a nossa fala. Tá bom, muito obrigada, Gilda. Então, meu nome é Adriana Job Ferreira Conte. Eu atuo no mercado de moda há mais de 30 anos. Eu iniciei abrindo com meu pai há muitos anos uma pequena malharia, e quando surgiu o curso de moda da UX, um dos primeiros do país, eu participei então da primeira turma e dali não parei mais. A gente pega o gostinho, né, Gilda, por estar sempre descobrindo e aprendendo coisas. Então dali eu segui para especialização, para mestrado, busquei todos os tipos de qualificação que nós tínhamos na época, né, entre viagens e grupos de pesquisa. Sim. E fui convidada então a participar do curso de moda da UX como professora. Fui coordenadora durante 9 anos, também é um período de muita aprendizagem. Muito. E hoje eu atuo dentro do curso, principalmente nas áreas de desenvolvimento de coleção e de pesquisa de moda. Muito bem, prof. Então, hoje a gente está aqui para falarmos sobre pesquisa de moda, né? Quais as ferramentas e como a gente elabora essas pesquisas na construção de uma coleção, né? Então, eu gostaria de falar para ti, o que é esse tema? Como vamos explicar esse tema? Bom, a pesquisa de moda é exatamente como tu disseste, né? Ela é uma das ferramentas fundamentais no desenvolvimento de uma coleção, porque ela tem o objetivo de fazer com que a empresa desenvolva produtos que sejam mais assertivos. O que a gente quer dizer com isso, né? Itens dentro da sua coleção que realmente atendam à necessidade do seu cliente, independente do segmento que for. Então isso envolve muita coisa. Quando falamos pesquisa de moda, a gente fala sim de pesquisa de tendências, mas fala de pesquisa de mercado, de comportamento, de mundo, de matérias-primas, porque toda hora nós temos muitas novidades acontecendo. Perfeito. E é bem dentro deste contexto, né, prof. Adri, que a gente gosta de falar sobre também a pesquisa sobre a identidade da marca, Sim, não é? Que é super importante para que a gente consiga fazer essa ligação, né, no momento da realização desta coleção, e que a gente consiga conversar com o meu público e produzir essa coleção ou elaborar essa coleção lá com a pesquisa de tendência, pesquisa de todos os outros tipos de pesquisa e amarrar com essa minha identidade de marca. Exato. E eu acho que quando tu fala, Gilda, de amarrar alguma coisa, é isso que dá sentido, a gente ganha tempo, a gente agiliza, porque um erro grave são as pessoas acharem que pesquisar moda é olhar o que está tendo sucesso nas redes sociais e tentar copiar e tentar ver se acerta com o cliente, né? Nós não temos mais hoje tempo e possibilidade no mercado para tentar, né? Nós temos que minimizar erros e tempos. E a pesquisa vai fazer isso. Se eu consigo começar por entender a minha marca, o propósito da minha marca, que é o que a gente chama, né, identidade, o meu papel, isso facilita muito. O estilista ou a equipe tem um caminho para seguir e não vai se perder tanto. Perfeito, Adri. Então, aqui a gente pode dizer para o nosso design, o nosso estilista, o nosso proprietário de uma marca de moda que, sim, pesquisa é muito importante. Sim. Estar errado é não fazer pesquisa alguma. Total. Né? Sim. Então, a pesquisa, ela é o começo, na verdade, é o primeiro passo na elaboração de uma coleção. E eu tenho que fazer de qualquer maneira. Por quê? Porque tu disseste aqui que a gente não tem mais tempo para perder tempo.
Então, se perde muito tempo quando a gente não tem algo, né, um tema ou algo para me referenciar, né, e trabalhar em cima dele. Exato. Isso é o que agiliza e muito o processo. Muito. A gente tem um ditado popular, né, que quem não sabe para onde ir, qualquer estrada serve. Perfeito. Então, isso não pode acontecer dentro de uma empresa, né, que tem todos os seus compromissos, né, seus horários, minutos de produção conta, né, envolve o trabalho de tantas pessoas. Então, todas essas, por isso que a gente chama de ferramentas, né? São coisas que vêm nos ajudar, que vêm para facilitar o trabalho. O que eu noto também? A gente pode pensar que as grandes empresas de moda, de sucesso, nacionais ou internacionais, investem muito em pesquisa, de vários tipos. Tem equipes para pesquisa. Então, isso já é uma prova para nós, né? Da importância, né? E de entender isso. Entender o que é falar de tendência, um ciclo de tendência, quanto tempo dura no muro, uma micro e uma macro tendência, a diferença de estilo, como aplicar aquilo que eu estou vendo por aí para todos neste meu nicho de mercado. É muito bem, e é bem neste caminho, né, Adri? Porque eu tenho que me preocupar com o meu nicho, o meu público-alvo, para sim começar a elaborar a minha pesquisa em cima deste foco, né? Isso. Claro que tem uma parte mais ampla, que é aquela pesquisa de tendência global, ou enfim, né? Eu vou olhar para todas as marcas que trabalham dentro desse meu estilo, mas eu vou olhar o que eles estão fazendo. Né? Eu não vou fazer uma pesquisa para copiar o que os outros estão fazendo, porque então eu serei mais um. Seria mais uma marca no mercado fazendo mais do mesmo. Isso, exatamente. O que a gente quer aqui é deixar muito claro que a pesquisa de identidade da marca, aquela pesquisa que a gente está trabalhando diretamente para aquele foco que eu estou produzindo o meu produto, que é a mais importante nesse momento, né? Com certeza. Eu estava lembrando até, Gilda, quando a gente chegou aqui, né? A gente está nesse espaço lindo, que era um dos nossos pontos de encontro de pesquisa. Eu sempre digo para os alunos que quando eu comecei, a gente não tinha, obviamente, todo esse acesso à informação. Então, conseguir uma informação, conseguir uma revista internacional, que alguém viajou e trouxe, ou quando a gente viajava e vinha com as malas carregadas de catálogos das feiras, né? Pesava catálogos de feiras, fotos que tinha que revelar, fotos boas e ruins, né? Estamos viajando no tempo, mas era assim que se fazia pesquisa. Por que eu quero falar disso? Porque naquela época o problema era não ter informações. A gente buscava desesperadamente alguma informação. E quando ela chegava também, ela era geral para todos e direcional. Hoje o grande erro, o grande perigo, eu diria, é o excesso de informações. Porque, tipo, por que eu vou fazer um curso? Por que eu vou aprender? Sim. As informações estão aí, eu entro nas redes sociais e ali eu vejo tudo, eu vejo os desfiles, né, as celebridades, as marcas lançando. Mas é muita informação. Então também é perigoso, porque eu posso errar sem saber qual escolher. Eu preciso, aquilo que é fundamental. Qual o meu cliente vai usar? Não adianta dizer que agora tem que ser um rosa vibrante com muito brilho, se o meu perfil de cliente não quer. Então, como é que eu coloco uma dose da pesquisa dentro da coleção? Eu vou usar a pesquisa, mas não é simplesmente reproduzir. Eu não sei se a minha empresa tem qualidade para aquele tipo de produto, mão de obra e maquinário, né, Gilda? Perfeito. Se o tempo, eu trabalho com modinha, que eu tenho que ser muito ágil, ou eu trabalho com uma coleção mais clássica, que tem um produto mais autoral. Se eu não tiver esse conhecimento inicial, não adianta eu ter um monte de pesquisas, elas poderão me deixar mais confusa, com mais dificuldade de acertar. E perda de tempo hoje é perda de dinheiro, né? Perfeito, Adri. Então, o que a gente quer dizer aqui, para o nosso design, para o nosso estilista, para o nosso dono de uma marca de moda, é que pesquisar com foco, né? Elaborar uma pesquisa direcionado para o público que eu estou atendendo e para o foco da minha marca, eu vou estar encurtando o tempo de elaboração ou do processo criativo, porque tempo é dinheiro. É o que a gente fala que não podemos mais perder tempo. Até porque se lançam mais do que 2 coleções por ano hoje, né? Lançar coleção só no verão e no inverno é muito específico para um tipo de produto específico.
E não, a gente não traz aqui essa ideia, a gente traz uma ideia de lançar coleções cápsulas num período mais curto de tempo, uma elaboração mais rápida e com uma assertividade melhor, tanto na execução quanto na própria venda desse produto. Sim, acho que está falando de agilidade, né? Agilidade nos lançamentos. Em todas as etapas. Perfeito. Então, se a gente começa com uma clareza, eu sempre sugiro, vai entrando numa empresa, conhecer quem é o cliente, o perfil, a persona, o consumidor dessa empresa. Se você está abrindo uma marca, então faça isso antes. Escolha, determine um foco, né, com quem você tem identidade, ou que tu enxerga no mercado uma falta, né? Quantos nichos de mercado ainda não bem atendidos? Porque se eu faço assim para todos, eu também estou concorrendo com todos. Então, uma escolha começa, uma das pesquisas começa por público. Então, mas eu quero fazer um pouco disso que eu ouvi dizer que está dando certo, eu vi aquela marca vendendo tal coisa, eu vi na revista isso, eu vi num site aquilo. E aí a pessoa vai tentando, tá aí nós de novo, né? Chutando, experimentando, e não é assim que funciona. Precisa metodologia. A metodologia começa desde a pesquisa. Então, se eu tenho um perfil, se eu conheço a minha história ou da marca para quem eu trabalho, as informações podem estar aqui pertinho, né, Gilda, no nosso entorno, e eu vou colher informações da minha realidade próxima, desculpem, como do mundo, né? Porque hoje nós não temos esses limites. Mas na hora de cruzar essas informações, eu ganho tempo dizendo, isso aqui é muito interessante, mas não é para este momento. Exato. Não é para este público. Então, eu não preciso perder tempo agora nesse site, ou olhando esse... Eu vou selecionando. E isso dá muita agilidade, muito melhor resultado. Muito bom. E eu posso dizer aqui, então, para o Fiander, que é uma oportunidade para esse estilista, para este designer ou proprietário de uma marca de moda, que ele se utilize deste processo, ou deste método, para que tudo ocorra no tempo certo. Sim. E para que ele tenha sucesso. Porque é uma grande oportunidade para ele criar esse processo, para ele se organizar e atender o seu cliente da melhor maneira, né? E ganhar agilidade com isso. E agilidade e tempo é dinheiro, né? E mais uma coisa que tu falaste que eu achei bem importante colocar aqui, que querer vender tudo para todos significa que tu não vai vender nada. E vai competir com todos. Exato. Então, querer fazer tudo é basicamente não fazer nada, porque a concorrência é muito grande. Eu vou concorrer com lojas de departamento que tem isso dentro do seu modelo muito bem estruturado. Eu vou chegar, é bem provável que depois, porque eles trabalham com muita antecedência. Então, a grande oportunidade é ter esse time. Exato. E trabalhar dentro desse processo, dessa metodologia, né? De fazer coleções mais rápidas com uma boa pesquisa. Porque o tempo, a própria tendência, né, ela tem ciclos. Certo. E muitas vezes a empresa está pegando uma tendência num ciclo que demanda uma velocidade. Eu preciso ter estrutura na minha empresa para atender um produto de modinha, porque senão quando eu começar a conseguir o tecido, a informação, entregar, já esgotou no mercado. Então, ou a minha estrutura é de um produto mais clássico, não tem por que eu correr atrás de uma informação que a pesquisa já nos mostra que ela foi feita para uma durabilidade mais curta. E isso se envolve em todos os aspectos, que eu sei que tu trabalhas muito bem, que é em termos de cores, em termos de tecidos e em termos de modelagem. Tudo isso sofre influência. Um desses itens que modifica tudo. Isso. Então, como é que eu vou saber qual deles, da pesquisa que eu estou vendo, serve? Sempre pensando qual é a minha cliente, qual é o meu propósito como empresa, né? E o que eu espero fazer no mercado. Perfeito. E tu colocaste muito bem aqui a questão do desenvolvimento desse processo criativo, né? Então, no momento do desenvolvimento disto, a informação tem que ser muito clara, né? No momento dessa passagem. Então, uma pesquisa bem feita, ela dá um embasamento muito bom para o estilista, para o designer, elaborar sua coleção e chegar lá no momento da execução e não perder esse tempo que tu colocaste. Esse processo de execução
né, das peças, até ela chegar lá no cabide ou na arara, ele tem que ser encurtado. E o que vai nos dar essa segurança é a pesquisa. Porque a pesquisa vai me dar todas as informações para que aquela coleção ela tenha o foco no meu cliente, o foco na identidade da minha marca. Eu acho que para fechar isso, Gilda, em termos entender que pesquisa de moda não é só pesquisa de tendência de moda. Exato. Né? Então, vai envolver pesquisas de tantas tecnologias, né, que estão sendo criadas a todo momento, pesquisa das próprias vocações regionais, que têm mão de obra, trabalhos maravilhosos, pesquisas de comportamento fundamental, pesquisas temáticas, né, que a gente vê a coleção inspirada em tal tema, né? Então também é uma coisa que ajuda a dar uma unidade para que as peças depois se vendam em conjunto e não uma coleção inteira consegue vender uma peça porque ela está desconectada de uma mesma linguagem. Então são muitos fatores, sim, que envolvem uma boa pesquisa de moda. E tu falaste aqui, Adri, em um tema para uma coleção. Eu acho super importante. Porque esse tema eu vou tirar lá da minha pesquisa. Seja ela uma pesquisa geral ou uma pesquisa mais específica, que é da identidade, que nem tu falaste, essa de uma vocação regional, a qual eu vou poder trazer para o meu produto outros elementos, né, de construção, tipo o artesanato local ou um outro feito na região, ou eu vou me basear na arquitetura, na religiosidade do local, eu vou trazer para a minha coleção formas, né, ou imagens, né, da onde eu vou tirar formas, a cartela de cores, né, e outros elementos, né, que poderão enriquecer ainda mais essa minha coleção. Sim, porque a tendência está em todos os lugares, né? A gente fala muito do zeitgeist, espírito do tempo que nos envolve, essas características estão em tudo. Então, quando a gente fala que não é só tendência, é porque é claro que eu vou olhar as grandes marcas, os grandes lançamentos, os desfiles agora com as semanas de moda, de alta costura, mas em todas as áreas do dia a dia nós estamos fazendo pesquisa. E um estilista, alguém que faz parte de um processo, um diretor criativo, diretor de marca voltado ao processo de pesquisa de moda, tem que ser alguém que participa de muitas ações aonde as manifestações artísticas interferem. Então, toda exposição de arte, todo filme, o cinema é muito importante, riquíssimo, né, para mostrar esse espírito do tempo, para influenciar com figurinos e com informações mesmo de mudanças de comportamento. Então, um pesquisador de moda tem que ser uma pessoa curiosa, né, que gosta de trocar ideias, que se encanta com mudanças, com novidades, mas que não vai pegar só uma novidade e jogar na empresa. Aí entra o papel profissional. Ser um curioso, participativo, mas transformar isso como ferramenta de trabalho que resulte em sucesso de negócios. E essa curiosidade, né, Adri, que constrói a bagagem desse criador, né? Porque tem que ir em busca de conhecimento, né? Participar dos eventos de moda também que acontecem em qualquer lugar. Hoje no virtual a gente consegue chegar em qualquer lugar no mundo, né? Eventos locais, a gente tem eventos locais aqui de lançamento de tendências para o setor coureiro, né? Recentemente eu estive na Inspira Mais, que é um evento muito rico para que o design esteja lá. Sim. Mas eu fabrico roupa, por que eu vou lá? Também se pesquisa sobre o vestuário, né? Até porque o cliente, ele faz um conjunto, né, Gilda? Exato. A gente vai estar usando um óculos, uma bolsa, calçado, a roupa, até a cor da unha. Então, assim, é um conjunto de manifestação que o consumidor dificilmente ele é muito específico de um estilo na sua casa e totalmente diferente no seu carro e totalmente diferente nas outras escolhas de acessórios. É um conjunto de um modo de ser. Um conjunto, perfeito. E este conjunto é que eu devo analisar na hora do meu foco, né? Lá da identidade da minha marca, ou enfim, até esta coleção que eu estou lançando. Então, voltando à questão da bagagem, o que tu colocaste aqui antes, para mim é de muita importância, eu acho fundamental para um criador. Participar de tudo. Principalmente dos eventos de arte, cinema, teatro,
eventos culturais da região. Nós aqui temos uma cultura específica, que é o tradicionalismo gaúcho, né? O próprio tradicionalismo em trazer os imigrantes italianos para o nosso contexto do dia a dia, né? Com vários eventos gastronômicos e culturais que acontecem e que eles são muito ricos. Para que a gente olhe para esse espírito do templo, né? E que a gente enxergue nisso oportunidades para aquilo que eu estou desenvolvendo. Com certeza. Isso me lembra, Gilda, que quando a gente fala, por exemplo, de pesquisa das suas raízes, né? Que isso vai fazer um grande diferencial, porque eu posso fazer um outro lápis que outra pessoa também fez. Mas quando eu estiver falando da minha história, da minha verdade, né? De uma trajetória de marca, de empresa, isso não tem como ser copiado, né? Poderá algum produto ser similar, mas muda toda uma essência. E se a gente for pensar, como eu venho a minha formação, além de moda, depois em letras, né? Então, às vezes eu gosto de puxar um pouco, né? O livro que eu trabalho é Moda, uma metáfora, essa simbologia. Então, assim, a palavra original, ela vem do termo origens, né? Exato. Quanto mais original eu sou, porque eu realmente estou trabalhando aquilo que é meu, né? Aquilo que surgiu na minha origem. Isso é muito difícil de ser copiado. Mas como é que eu descubro isso? Isso também é um processo de pesquisa. Um processo de pesquisa e que, sim, vai... com esse processo todo, é que eu vou identificar minha assinatura também. Isso. Uma marca que ela começa olhando para o seu entorno, olhando para a sua origem, que tu vem colocar, acho que é tema de estudo do teu livro, na tua pesquisa, ela não tem volta. A partir do momento que tu entras nesse processo, não tem volta. Isso. A marca vai construindo uma identidade e não tem como voltar atrás. Exato. Né? Acho que... a gente tem exemplos, né, Adri? Vários exemplos de marcas regionais e até marcas nacionais que trabalham essa questão da brasilidade, né? Uma Osklen, enfim, que trazem na sua essência todo um olhar para, né? Onde vivemos, o que temos de bom, até o que temos de ruim, né? Tudo. Mas que eu tenha este olhar criativo, que eu transforme aquilo que é ruim no belo, que é a roupa, que é construir coleções de vestuário, ou enfim, né? Em qualquer lugar desses que a gente for procurar fazer esse trabalho que tu diz, a riqueza sai do objeto em si, para o entorno. Né? Então, o local tem uma música, tem uma gastronomia, que é uma influenciadora do modo de vida daquelas pessoas. Então, elas vão acabar descobrindo, né? Se identificando com alguma coisa que aquela coleção traz, se este for o meu foco, o meu objetivo, né? Tem como trazer toda essa riqueza de elementos. E isso não quer dizer que não vai errar em nenhuma coleção, né? Mas vai errar muito menos. A assertividade é muito maior. A gente vai estar falando de acertar 80% e ter uma dúvida sobre 20%, que é diferente, né? De sair com 20% eu garanto e o 80% eu vou experimentar. Não, que a gente falou desde o início. Ferramentas para que a gente ganhe tempo, minimize erros, encante os clientes, né? Porque para poder realmente vender e ter sucesso no negócio, um bom negócio, ele é bom para todos os lados envolvidos. Para a pessoa que trabalha na empresa, para quem cria, para quem compra, para quem vende. E o cliente é o melhor resultado quando ele ficou feliz. Com certeza. Ele vai falar da tua marca, né? Ele vai divulgar, ele vai voltar. E cada vez que ele pegar aquela roupa, ele vai lembrar e dizer: roupa de tal lugar, que bom, eu estou usando de novo. Uma coisa tão importante, né? Poder reutilizar, usar mais vezes uma mesma roupa, não descartar a qualquer hora. Então, eu demoro para comprar um pouquinho mais, porque eu escolho bem uma peça que tenha valor agregado ao preço. Eu não vou querer me descartar tão rápido, me desfazer melhor do produto, né? Eu quero guardar. E me faz bem pegar aquela peça e usar. E não, de novo isso aqui, por que que eu comprei empolgada só porque era mais barato e agora virou ali um problema, na verdade, né? Se a gente entrar, então, nem vou entrar na área que é fundamental, toda a base da sustentabilidade do produto,
não podemos mais fazer isso, né, Gilda? Comprar E é nesse momento da pesquisa, no início do todo o processo de execução de uma coleção, que a gente tem que trazer esse tema, né? Como todos os demais que tu bem exemplificaste aqui, né? E que eu acho, e tenho certeza, né, que não tem volta e não tem como nós termos estilistas e designers que não olhem para isso. Né? Já é um ponto que foi dominado e que as marcas têm que estar... Uma obrigação. Uma obrigação. Já não deixou de ser palavra de moda, embora para muitos ainda eles não tenham entendido, né, que isso é o maior direcionamento dentro da empresa. Todos os tripés e todos os outros braços, né, que a sustentabilidade já abrangeu. Mas sim, sem começar com esse foco, a gente já começa errado, né? Então, Adri, ou os nossos ouvintes poderão perguntar para nós, mas como assim? Como que eu vou fazer uma pesquisa sem olhar para o que os outros estão fazendo? Não é deixar de olhar para o que os outros estão fazendo, mas sim fazer o meu produto baseado numa pesquisa muito bem feita, muito bem fundamentada, e não ser mais uma marca que está copiando de quem já está fazendo. Copiando aqueles que já estão no mercado, eu já vou estar atrasado. Já estou atrasado. O meu tempo, o meu gap de venda já morreu por aí, e eu não tenho mais uma oportunidade de ser reconhecido como uma marca lançadora e que tem essa identidade, né? Então, nós estamos falando de timing de novo, né? De timing de novo, a gente sempre volta. 2 anos, 3 anos antes, né? Agora, é claro, os tempos também cortaram, mas as pesquisas já começaram, né? A gente já está falando daqui de muito para frente. Só que é tudo junto, é tudo junto ao mesmo tempo. Então, assim, eu estou olhando o que vendeu e não vendeu, o que está acontecendo agora, qual é a próxima e o que já é para daqui a 2 anos. E nesse universo, o que serve para mim, o que é do meu cliente. É uma ferramenta de pesquisa de tendências que pressupõe uma pesquisa também que te prepara para uma escolha. Com certeza. Em meio a tudo isso, o que pesquisar aonde, e a escolha. Lançamento, em que momento lançar? Tá muito cedo. Porque, olha, até quando eu lanço um produto muito cedo para um mercado que não está preparado, porque eu tenho públicos que são um pouco mais conservadores. Exato. Eles querem ver o produto sendo utilizado em vários lugares. Aí ele se sente mais seguro para arriscar. Eu vou querer ser muito inovador, lanço aquele... Talvez o meu público estranho ainda não aceite. Com certeza. Agora eu posso ter um público ao contrário, né? Que é a primeira novidade. Eu vou lançar um mês depois, que todas as principais marcas já têm, como tu disseste. Vou ter que botar na promoção e aquele investimento todo vai se perder. Se perde. Porque a gente não se dá conta de quanto investimento acontece enquanto está pesquisando. A gente está investindo, né? É o tempo de pesquisa, é uma viagem, é a internet, é aquele profissional que poderia estar em outra área e está ali perdido com um monte de material. Claro. Né? A gente tem aquela questão da pirâmide de consumo, não é? Que eu tenho que me preocupar, sim, com o que eu já fazia em coleções anteriores e que deu certo. Não posso abandonar isto. Eu coloco naquela fatia da minha pirâmide que trago para esta coleção o produto que eu já vendi muito e vendi muito bem, claro, com esta informação de moda da minha pesquisa de lançamento desta coleção, e assim eu vou subindo para a parte mais acima da pesquisa, para o que eu estou lançando como novidade, daquela marca que eu me inspirei, que eu olhei para o que ela está fazendo, e lá para os desfiles também de lançamento, que vai estar lá no topo da minha pirâmide, que talvez eu nem vá vender tanto, mas que vai me colocar aqui como uma marca que está sendo inovadora, está lançando algo novo. Claro, muito bem. Eu penso que é fácil a gente ver esse exemplo, nos referindo novamente a desfiles agora, se o pessoal esteve acompanhando alguns desfiles, a gente vê algumas coisas, e isso de longa data é a pergunta, mas quem usa isso, né? Para que serve isso? Serve para isso. Muitas vezes, aquele antimoda que parece lá, tem o objetivo de chocar, de questionar, de fazer as pessoas comentarem, de levantar, polemizar. Claro que nem vamos entrar, a gente viu coisas horríveis acontecendo, né? Alguns tipos de marcas com questões éticas, que jamais poderiam ter sido usadas para polemizar nada, né? Mas dentro de um universo
ético, né? Nós estamos com aquele processo criativo, essa liberdade artística de manifestação, que não é o produto que vai sair dali e vai para o armário do consumidor, não vai nem diretamente para a loja. Muitas vezes ele poderá até ir para um show, né? Para uma performance, e aquela peça vai aparecer. Senão, ela vai ser diluída. E é um pouco da pirâmide que a Gilda também fala. Então, tem aquela coisa super inovadora que vai estar na mala do representante para dar o impacto quando abre, para encantar os olhos do comprador. Poderá ir para uma vitrine, poderá estar num catálogo de lançamento. Mas são os principais itens que essa peça fala que vão estar diluídas nas demais peças. Então, estamos falando de uma agressividade, estamos falando de suavidade, estamos falando de questões climáticas, estamos falando de romantismo. Então, aqueles itens vão aparecer nos tipos de cores, nas estampas, e vai se diluindo na coleção. Até na volumetria, né? Sim, a própria modelagem, que é o forte aqui da Gilda, né? Principalmente, né, Gilda? Sim, nas formas, né? E também eu acho que o que a gente gosta de frisar e falar sobre pesquisa para elaborar uma coleção é que quando eu monto essa coleção, aquilo que eu trouxe lá da minha pesquisa, eu enxergo exatamente quando eu estou olhando para essa coleção, para essa roupa na arara. Eu não posso fazer uma peça isolada, eu tenho que ter micro variações daquela volumetria, ou daquele tipo de manga, daquele tipo de gola ampla, mas que ela apareça como uma peça que está lá no pico da pirâmide, mas que ela vá se diluindo na coleção para que eu tenha essa linha tênue que me mostra que essa coleção ela está perfeita. Exato. E o tema ele pode aparecer de muitas formas, deve. E inclusive não só na roupa, porque uma pesquisa temática bem feita, né, ela vai aparecer na exposição do produto, numa feira de moda, como falou ali, desses eventos. A gente fez, né, Gilda, feiras de moda junto, né? Pelo país aí. Pesquisas pelo mundo e feiras pelo país. Feiras de quando nós éramos fabricantes. Não é? Né? É isso aí. Então, assim, desde a tag, né? Na etiqueta, tem que ter a mesma linguagem daquela temática. Na comunicação que vai ser feita nas redes sociais, eu tenho que estar com a mesma linguagem daquela temática. Então, o pesquisador, por isso que cada vez mais não é um pesquisador sozinho, a gente fala de equipes, né, criativas que dão as direções. Então, depois de um trabalho bem feito, essas direções são apresentadas para todos da empresa. Para todos da empresa. É fundamental isso, Ana. Né? Coloquei aqui numa dos nossos encontros anteriores que esta passagem, esta reunião da equipe de criação com a equipe de desenvolvimento e execução, ela é talvez a parte mais interessante para que essa coleção tenha sucesso. Porque aonde não existe esta conversa, ou este refinamento e afinamento com a equipe de execução dessa modelagem de pilotagem, poderá estragar todo o trabalho do estilista. Todo esse processo bem feito, dessa pesquisa bem feita, dessa bagagem toda que ele foi buscar e trouxe para o produto, e se na interpretação não é bem feito, compromete. Comunicação, né, Gilda? Comunicação. Porque a gente tinha por muito tempo uma figura do estilista, que era bem estereotipada, né? Exato. O estilista sozinho, seu ateliê, inspirado lá, tomando um bom vinho e fazendo a sua coleção. Então, não é um trabalho solitário, ele tem momentos solitários, onde eu vou, né, mergulhar ali nas redes sociais, onde eu vou estar desenhando, viajando. Eu posso ter momentos de profundidade no assunto individuais. Vou estar lendo meu livro, vou fazer uma visita, vou assistir um outro documentário, né? Netflix é uma informação ali toda hora muito rica para todos. Ok, mas dali para diante é um trabalho em conjunto. É um trabalho onde eu preciso ter troca. Até porque às vezes eu enxerguei uma coisa de um olhar e tu enxergou de outro. De outra forma, e essa diferente. Troca é muito rica, porque o cliente também é outro, né? Eu tenho que saber comunicar a minha marca para o cliente que está lá do outro lado, pegando o fim da pesquisa. O finalzinho, que é a cerejinha do bolo.
Muito bem, Adri. Se a gente quisesse resumir num passo a passo do que teria que ser feito para que a gente tenha uma boa pesquisa na execução de uma coleção. A gente já falou aqui de vários passos, de várias formas e métodos e formatos, né? Mas se a gente fosse olhar assim, ó, onde eu começo? Como eu começo em poucos passinhos para chegar lá. Então, eu acho que antes de entrar na pesquisa de tendências, de tecidos, da concorrência do mercado, né? Aquilo que a gente falou, são tantas pesquisas que eu tenho para fazer, eu daria um passinho para trás, como a gente, assim, quando a gente se prepara para correr, sabe? Que tu dá um passo para trás para depois embalar, que é assim, ó, volta e reflete bem quem eu sou como empresa. Quem é esse cliente que eu vou atender, o que ele realmente quer, quais são as dificuldades dele, quais são os problemas, porque a minha empresa tem que solucionar um problema. Perfeito. Na minha empresa, ele encontra o produto que ele se sente seguro para ir no lugar que ele quer, ele encontra um produto que lhe deixa confortável, ou ele encontra um produto que lhe dá uma segurança de status para o seu trabalho, ele encontra um produto que é bom para viagem, porque é prático e não amassa. Claro. Ou a modelagem dessa empresa é aquela calça que veste. Então, eu tenho que saber o que eu me diferencio na empresa, qual é o meu propósito como marca. Aí, em cima disso, eu mergulho numa pesquisa focada, direcionada para as fontes que realmente vão contribuir para que eu tenha sucesso no meu trabalho. Com certeza. Então, fica aqui muito claro para todos que o propósito da minha marca é que vai me nortear para todos os meus passos, né? Então, são muitos, né, os passinhos que eu tenho que dar para chegar e dizer, este é o meu propósito. E em cima deste propósito, sim, eu vou desenvolver e vou conseguir executar uma coleção que ela vai ter muito sucesso. Muito sucesso. Perfeito. E daí, o que a gente pode falar para o nosso público sobre fontes de pesquisa? Por onde começar, para o que olhar, para quem olhar? Eu acho que isso é tão amplo, né? Que a gente poderia falar um pouco sobre isso. Com certeza, é fundamental. Porque, como a gente comentou, existem sites, né? Existem empresas, plataformas especializadas só nisso. E isso também são investimentos altos. A gente fala muito, por exemplo, da WGSN, né, que é uma fonte mundial, que grandes empresas, inclusive assim, cosméticas, sim, automobilísticas, pagam altos valores para receber essa informação e seguem, né, direcionam a sua coleção a partir dessa informação. Mas esses são sites formados por equipes que estão no mundo inteiro. Eles, né, mandam equipes qualificadas, os chamados Cool Hunters, para ver o que está acontecendo, mas isso é em termos econômicos, climáticos, políticos, tecnológicos, quer dizer, tudo que influencia o ser humano, né, influencia a natureza, influencia o produto na minha mesa, reflete. Lembrar que moda é um reflexo do tempo, né? É uma forma de escolhas do que a gente acredita, que tanto que a gente coloca na pele. Não só para proteger do pudor, né? Não só pelas questões climáticas, que esse calor que nós estamos hoje, né, Gilda? Mas muito mais do que isso, identidade. Então eu preciso pesquisar identidade. Mas não existem só esses meios. Sim. Então hoje, com o advento de internet, são muitos os sites, há uma lista, né, que a gente pesquisa. As próprias revistas, né? Eu estava comentando antes, Vogue, todas elas têm site que a gente acessa. Sim. É mais fácil hoje assistir um desfile, que uma vez também, né? A gente tinha que esperar receber um convite para poder estar em alguma das filas de um importante desfile. Eu esperar vê-los numa revista. Isso. Saía muito tempo depois. Muito tempo depois vinham as fotinhos, né, Gilda? E hoje não, é just in time, a gente está ali vendo acontecer. Então, de novo, não nos faltam fontes. Não. Comece com curiosidade, olhando ao seu redor, conversando com pessoas do meio, participem de todos os eventos da cidade, das pessoas que estão interessadas em fazer acontecer, né, para trocar ideias, mas tudo isso vai ser
muito mais útil se eu tiver, então, um planejamento, né? O que disso tudo vai para a minha pesquisa e vai ser útil na execução de produtos da minha marca. Porque senão a gente fica muito vagando, né? Eu gosto muito, né? A minha área assim, é tão bom ficar vagando e vendo as novidades que estão saindo, as curiosidades, as coisas diferentes. Mas nem tudo que é novidade se aplica. Né? Inovação a gente sabe que é diferente de novidade, tem que resultar, né, em sucesso. Muito bem. E nisto tudo que tu disseste, a gente também observa que o tempo é fundamental. A gente falou várias vezes aqui. Mas a pesquisa, ela tem um limite, tem um momento que eu tenho que estagnar, né? Parar de olhar tudo aquilo que eu olhei, materializar, né? Fazer o famoso Moleskine, que a prof adora, eu acho o máximo essa cobrança nos nossos processos, né, de ensino, de materializar no Moleskine. Registrar. Colocar aqui tudo que eu vi em qualquer uma destas fontes e pronto, parei, agora vou materializar, vou partir para o desenho, vou definir minhas formas, né? Montando o seu mood board inspiracional, ou enfim, né? Isso. Eu acho que isso tu poderia falar um pouquinho, Adri, porque essa materialização e esse meu painel de inspiração é o ponto de partida para o desenho, mas eu tenho que chegar nesse momento e estancar por aqui. Perfeito, Dida, porque nesse momento muito bem lembrado, quando a gente fala que a pesquisa é tão ampla, e isso até assusta. Né? Mas então, sim, a gente escolhe, são os chamados recortes. Exato. Né? Então, neste momento, para essa coleção, às vezes é uma coleção cápsula, eu vou ter que ser mais restrito. Então, disso tudo que foi registrado, eu vou selecionar essa cartela de cores, vão ser 6 cores, não as 15, né? Essas 3 matérias-primas principais, porque pela qualidade, porque como elas conversam entre si, pelo meu fornecedor, pelo custo, por N motivos. Então, a própria realidade da empresa, se eu levar isso a sério, vai ser um condutor para fazer a seleção. Exato. Quando eu tenho uma receita, né, eu posso ter muitos ingredientes, mas para este momento eu vou fazer com esse. Mas tem tanta coisa linda. Ok, no próximo, vamos usar ou vamos complementar. Esse teu momento, Gilda, de agora paramos e vamos determinar uma realização é muito, muito importante. De novo, é planejamento. Planejamento. Sempre. Planejar sempre para não errar e não perder tempo. Isso aí. Finalizando o nosso conteúdo de hoje, eu quero agradecer muito a professora Adri por a bagagem toda que ela tem e que ela deixou aqui pra gente, entregou muita coisa e muita coisa importante para um estilista, para um designer, para um proprietário de marca. Eu tenho certeza que ficou rico o nosso encontro de hoje. Te agradeço muito e volte outras vezes. Eu que agradeço, Gilda, essa oportunidade, esse convite. A gente sempre gostou muito de poder falar sobre isso, tantos anos juntas, né, lecionando e discutindo sobre isso. É uma oportunidade incrível que está sendo lançado aqui, e todos esses assuntos que nós tocamos aqui em poucos minutos, cada um deles, né, tem que ser aprofundado, tem que ser pensado. A pessoa que estiver fazendo um curso, ela vai estar ouvindo cada uma das etapas e fazendo em casa o seu tema de casa, né? Como é que eu aplico isso, né? Vivendo a sua realidade para que isso realmente seja algo produtivo. Então, muito sucesso nessa iniciativa. Obrigado, Adri. E eu quero deixar aqui um convite também para todos, para um evento que vai acontecer no dia 16/2, que se chama Coleção Moda Lucrativa. E nesse evento, ele é 100% online e gratuito. Eu quero que vocês que estão aqui nos assistindo hoje acessem esse evento através do link na descrição deste vídeo ou na bio do meu Instagram, né? E nos sigam também, né, Prof. Adri, nas nossas redes sociais que estão aqui na tela. Ótimo, muito bom. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a todos.